A nossa atividade de número 3, ela trabalha com uma estrutura de dados que é o array. Nós vamos informar uma sequência de dados, dividir todas essas informações para que elas sejam alocadas dentro de um array. Eu vou ler o enunciado aqui e à medida que eu for desenvolvendo, vocês vão entender como funciona essa separação de informação e alocação dos dados dentro do array. Escreva um programa para ler o código de uma peça A, o número de peças A e o valor unitário de cada peça A. O código de uma peça B, o número de peças B e o valor unitário de cada peça B. Calcule e mostre o valor total das duas peças. Seguindo o exemplo das atividades anteriores, eu tenho aqui o nosso escopo de entrada e o escopo de saída do programa. As informações serão inseridas sequencialmente, apenas separadas por um espaço, e a partir dessas informações eu vou dividir o conjunto, alocando cada dado em uma determinada posição do array. Vamos começar. Eu vou imprimir na tela a primeira solicitação de informações sobre a peça A. Vou atribuir essas informações, informação, peça A. Vou coletar as informações utilizando os mesmos métodos, gets.chomp, isso aqui nós já trabalhamos nas atividades anteriores, separando essas informações em dados que possam ser alocados dentro do array. Para isso, eu vou utilizar o método split, passando o caractere que vai ser utilizado para dividir a string em pedaços e alocá-las dentro de um array. O split, ele pega uma string e divide os caracteres dessa string utilizando como dado separador o caractere que eu passo aqui dentro. No nosso caso, eu vou dividir a string utilizando o caractere de espaço. Vou fazer a mesma coisa para a peça B, informações, peça B. Atribuir a uma variável informação peça B, pegando aqui gets.chomp.split, separando por espaço, certinho, até aí tudo tranquilo. Então eu vou calcular o valor total das unidades da peça A e vou calcular o valor total das unidades da peça B. Então, valor peça A é igual a informação, aqui é igual a informações peça A na posição. Por que na posição? Nós temos que lembrar que o informação peça A, eu dividi a string digitada e ele virou um array. Então aqui, eu vou pegar informações da peça A na posição 1. Por que posição 1? O array começa no 0. Então eu sei que a quantidade de peças ela está armazenada na segunda posição desse array. Então eu vou colocar aqui 1.toIf. Por que eu estou colocando toIf? Toda informação digitada pelo usuário ela é uma string. Então, o dado que está dentro do array no índice 1, ele está como string. Eu estou transformando esse valor de string para um número inteiro. A quantidade multiplicado pela informação no índice 2. Por que índice 2? Porque aqui, posição 0 do array, posição 1 do array, posição 2 do array. Então eu pego a informação da peça A no índice 2, transformando isso em um número decimal, porque o valor dela é um valor decimal, e a partir desse cálculo eu tenho o valor da peça A. Vou fazer a mesma coisa para a peça B. Valor peça B é igual a informação peça B no índice 1, transformando para inteiro, multiplicando informação peça B no índice 2, transformando em um número decimal. Certo? A partir daqui, eu já tenho todos os dados e valores necessários para fornecer a resposta para o usuário. Então, eu vou imprimir na tela, utilizando o método print, valor total
das peças, passando isso em real, vou interpolar, porque aqui eu vou utilizar código Ruby dentro de uma string, valor peça A mais valor peça B. Tudo bem? Vou dar uma quebra de linha aqui no final, só para não ficar tudo encavalado e o texto ser melhor apresentado. Meu terminal já estava aberto aqui, lembrando para vocês que o atalho do VS Code é o Ctrl+T, ó, pressionei Ctrl+T, ele abre e fecha, executa o programa, Ruby 03.rb, e ele já vai me mostrar na tela, ó. Vou seguir os mesmos exemplos aqui apresentados no nosso escopo de entrada e escopo de saída. Então, a primeira coisa que eu vou informar é o código da peça A. No meu escopo, o código é o 12. O número de peças A, no meu escopo, o número de peças A é 1. E o valor da peça A, de cada peça A. No meu escopo, o valor de cada peça A é 5.30. A mesma coisa para a peça B. Ó, o código da minha peça B é o 16. A quantidade de peça B são 2. E o valor da peça B é 5.10. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, cada valor está separado por um espaço. Dou Enter, olha só, ele já vai me informar aqui, o valor total 15.5. Por quê? Porque eu consegui acessar os valores dentro do array. Esses valores estão dentro do array. Eu vou mostrar para vocês aqui como fica essas informações passadas armazenadas dentro do array. Ó. Vou colocar aqui o método print, informações peça A, e vou colocar aqui o print, informações peça B. Isso aqui é só para poder mostrar para vocês como estão armazenadas essas informações dentro do array. Ó. Ruby 03, vou passar os mesmos valores, o código da peça A é 12, a quantidade é 1, o valor é 5.30, código da peça B é 16, a quantidade 2, o valor unitário 5.10. Ó, olha só, as informações estão armazenadas dentro de um array, só que cada informação ela está em string. Por isso que na hora que eu vou utilizá-las aqui no cálculo do valor de cada peça, peça A e peça B, eu acesso a posição, ó, na posição 1. Então aqui na posição 1 eu tenho uma peça, transformo esse valor que a princípio é uma string, transformo esse valor em um inteiro e faço a mesma coisa para o valor financeiro da peça. Aqui nós estamos utilizando a quantidade multiplicada pelo valor financeiro. Então, o valor financeiro é 5.30, eu transformo essa string em um número utilizando o método toF. A mesma coisa eu faço para o array de informações da peça B. Olha, eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Array começa do 0. A partir dessas informações, eu transformo as strings em números, números inteiros e números decimais, porque aí sim, após a transformação desses valores de string para números, eu consigo realizar cálculos matemáticos. Certo? Vou tirar aqui, só para a gente poder executar o programa normalmente. Ó. Ruby 03.rb, as informações de cada peça. A peça A, o código dela é 12, a quantidade é 1 e o valor é 5.30. Informação peça B, o código dela é 16, a quantidade são 2 e o valor 5.10. Opa, 5.10. Tá aí. Certinho? Ah, estava esquecendo de um detalhe aqui, ó. No valor da peça A mais o valor da peça B, como é um valor financeiro e valor financeiro tem até 2 casas decimais após o ponto, eu vou utilizar o nosso já conhecido método round para garantir que o valor mostrado para o usuário será de um número decimal contendo até 2 casas. Não muda nada. 12, espaço 1, 5.30. B, o código 16, a quantidade 2 e o valor unitário é 5.10. Opa, daí é 0 que tá difícil, hein?
Prontinho. É isso aí, pessoal. Aqui nós trabalhamos com array, acessando as posições e convertendo cada informação dentro dessa posição para um número. Então tá bom. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.